vamos tentar completar ou, digamos, de alguma forma, estender aquilo que a gente começou na semana passada. A gente já falou várias vezes sobre isso, que é a questão dos espíritos e dos mundos. Nós estamos num momento bastante crucial para a humanidade, eu sempre explico isso. O mundo de regeneração está aí. Nós estamos num processo de transição planetária. Aquilo que eu falei, a Terra, né, grosseiramente, se fôssemos explicar, a Terra deixa de ser um planeta de provas e expiações e está num processo vibracional para se tornar um planeta de regeneração. E o perfil dos habitantes é outro. E exatamente esse perfil é que determina a separação do joio do trigo. Exatamente esse perfil é que vai definir isso. Ou seja, não é uma questão de critérios arbitrários. O indivíduo apresenta certas características. Eu sempre penso assim, né? Eu me lembro quando eu trabalhava numa empresa e, dependendo lá do setor, da área, a gente às vezes tinha uma série de avaliações, mas a empresa tinha um processo de avaliação de desempenho anual. E às vezes algumas pessoas interpretavam aquilo de uma forma absolutamente equivocada. Ah, vai chegar o período da avaliação. Olha só, eu falar assim, ó, presta atenção. O aluno que todo dia vai à escola, presta atenção na aula, faz os deveres, faz as perguntas à professora, ao professor, quando tem dúvidas, esclarece e assimila o conteúdo, qual é a dificuldade que ele tem para fazer a prova? Nenhuma. Se ele foi à aula, se ele foi regularmente à aula, prestou atenção, assimilou o conteúdo, no dia que chegar, tanto faz se é hoje, amanhã, se vai ser avisado ou de surpresa, ele aprendeu, no dia que entregar, pedir para ele responder, ele responde. Então, o aluno dedicado, responsável, assíduo, comprometido com o conteúdo da escola, com certeza, ele não vai ter dificuldade de responder aquilo que for perguntado a ele. Aí as pessoas lá na empresa, porque avaliação de desempenho, né? Olha só, presta atenção. Nós estamos chegando no final do ano, mas já tivemos janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Como você, como funcionário, como empregado, ou como gerente, ou como diretor, como você se comportou, como foi seu desempenho ao longo do ano inteiro? As coisas que você fez, que você realizou, os sucessos que você teve, ou às vezes as dificuldades que você enfrentou, elas não estão todas registradas no seu dia a dia, do seu trabalho? Se você foi um bom funcionário, seja o funcionário menos graduado até o mais graduado, tanto faz, com certeza a sua avaliação vai ser adequada, vai ser boa. Agora, você não pode ter sido negligente de dezembro, de janeiro a setembro e agora outubro, aí você quer correr atrás que nem um aluno que não estudou o ano todo, só tirou 0, 2, 3 e agora ele quer tentar passar de ano. Passar direto, né? Não tem como. E aqui nós temos a mesma situação, porque de Jesus para cá, Jesus nos ofereceu 2000 anos, aproximadamente, de evangelho. Em 2000 anos, quantas vezes a gente pode ter encarnado? Talvez 10, 15, 20 vezes. Ou seja, cada vez que a gente encarnou para adquirir conhecimento,
desenvolver a inteligência, desenvolver a moralidade, desenvolver a sensibilidade, uma série de coisas. Uns desenvolveram, outros ficaram estacionados. É uma questão de esforço, decisão de cada um. Então, é óbvio que o mundo de regeneração é um mundo é o ponto do meio, é o ponto do equilíbrio da balança. Não dá para viver só a vida material, tem que viver também em harmonia com a parte espiritual, quer dizer. Não dá para viver no mundo de regeneração totalmente comandado pelos instintos. E é isso que a maior parte das pessoas faz ainda hoje. Tem que haver um razoável senso moral, ou seja, que é o ponto do equilíbrio. Eu só quero voltar, porque eu vou detalhar mais hoje a questão dos espíritos, né? A gente sabe que nos mundos iniciais, primitivos, os espíritos são imperfeitos, porque eles não sabem nada. Só que tem um ponto crucial aqui, né? Quando o espírito começa a sua jornada evolutiva, ele não é imoral, ele é amoral. Boa noite. Como você está? Bem-vindo, tudo bem? Tudo bem. Quando você começa... Olá, tudo certinho? Boa noite, como vai? Tudo bem? Bem-vindo. Quando a gente começa a nossa escala evolutiva, nós somos ignorantes, então nós somos amorais. Nós não sabemos distinguir o certo do errado. Então a pessoa não erra porque é imoral. Já no nosso caso aqui, não. A gente sabe exatamente que não é para fazer aquilo, mas a gente faz. Não é uma questão de amoralidade, é imoralidade. Você faz, você sabe que é errado, mas faz. Então é uma coisa totalmente diferente. Mas o que caracteriza a população do nosso planeta, majoritariamente, é espíritos imperfeitos. Obviamente, de vez em quando tem um missionário aí que vem lá de cima para ajudar a gente aqui. Mas hoje eu queria que a gente investisse mais tempo em entender o que é um espírito imperfeito. Tá? E quem tem o Livro dos Espíritos, é só olhar as questões 100 a 113. Quem não tem pode olhar na internet, está lá. Livro dos Espíritos, questões 100, escala espírita, questões 100 a 113. Bom, nos mundos primitivos os espíritos são imperfeitos, né? Mas vamos falar do nosso. Vamos começar aqui, porque na verdade aqui é praticamente igual. A graduação é muito grande, não dá para separar isso. Isso aqui é só para a gente ter uma percepção, um exemplo, nada muito preciso, né? Então os espíritos disseram para Kardec assim: você poderia classificar como espíritos imperfeitos espíritos que são impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros e perturbadores. E ele faz uma escala até. Ele faz uma escala. Eu vou começar a escala ao contrário, tá? Assim, ó. O 1 aqui, ó. Aliás, aqui é o 10, tá? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tá? Então, ele diz o seguinte, nessa escala. Quais são as características gerais? Vamos ver se a gente se identifica. A gente identifica as pessoas que estão à nossa volta. Nossos vizinhos, a nossa família, as pessoas que estão no nosso ambiente de trabalho. O que são espíritos imperfeitos? Caracteres gerais. Predominância da matéria sobre o espírito. Beleza? A maioria não quer saber nada de espiritualidade. O negócio é dinheiro. Comprar carro, apartamento, né? Prosperidade. Prosperidade. 90%. Né? Então, característica de espírito imperfeito. Predominância da matéria sobre o espírito. Propensão ao mal. Ignorância, orgulho, egoísmo e paixões más. Tem a intuição de Deus, mas não tem a menor compreensão.
Muito bem. Então ele começa assim, o que é um espírito impuro? Esse aqui, ó. Esse aqui. 10ª classe. Ele diz que isso aqui é a 10ª classe. O que é um espírito impuro? Aqui, ó. Impuro. Tá? O que é isso? São inclinados ao mal e praticam o mal. Na vida de vocês conhecem pessoas assim? Ah, a gente vê até aí na televisão, né? Ah. Quantos praticam mal. Aí vai metro de novela, filme, tudo mostra. Tá? As notícias estão aí. Espíritos impuros são inclinados ao mal, tá? Se são como espíritos, dão conselhos errados, insuflam a discórdia, a desconfiança e usam de uma série de artifícios para enganar. Tem pessoas assim na sua redondeza? Como tem. É a pior classe que tem na escala, desde que a gente se tornou de animal, que a gente se tornou ser humano, isso é a pior. Então, para vocês verem que a gente rapidamente identifica, com 2000 anos de evangelho, de Jesus para cá, a gente ainda encontra um monte de gente. E hoje em dia, nós estamos vivendo muito em cima disso aí. Pois é, olha só. Incrível. Olha o que eles fazem. Apegam-se às pessoas de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de as levar à queda, e ficam satisfeitas quando a pessoa cai e retarda o seu adiantamento. Né? Não é isso que a gente vê na televisão? Não é isso? A mídia toda uniformizada, com o microfone na mão, age exatamente como isso, o espírito da pior qualidade. E a própria justiça, que deveria ser uma Bom, coisa mais pura, É a isso mais aí, impura. olha lá, vamos lá. Quando encarnados, esses espíritos, e a gente tem um monte, inclinam-se a todos os vícios que as paixões vis e degradantes engendram. Como é que é a programação da mídia? Então, eles inclinam-se aos vícios, e aí eles propõem sensualidade, crueldade, traição, deslealdade, hipocrisia, cobiça e avareza. Só coisa ruim. Eu acabei de citar para vocês o texto de qualquer novela. As séries que estão na televisão. Eu ia falar sério. também. As séries. As séries estimulam crueldade, sensualidade, traição, hipocrisia, cobiça, avareza. Tudo isso. Fazem o mal pelo prazer de fazê-lo, no mais das vezes sem motivo, e por aversão ao bem. Quase sempre escolhem suas vítimas entre as E pessoas querem honestas. transformar as mentes, né? As Isso. mentes das pessoas. Tá? Influenciar. Constituem verdadeiros flagelos para a humanidade. Quando eu digo para vocês, para desligar a televisão, vocês não acreditam, né? Essa é a classe pior aqui, tá? Aí tem... Muito obrigado. Obrigada, senhora. 9ª classe. Levianos. Levianos. Tá? São ignorantes, malignos, inconsequentes e zombeteiros. Metem-se em tudo e a tudo respondem sem se importar com a verdade. Gostam de causar contrariedades, fazer intrigas, induzir maliciosamente as pessoas ao erro por meio de mistificação e desperteza. Vocês conhecem gente assim? O planeta está cheio. Tem alguém na vizinhança? Se não conhecer é estranho, né? Pois Na é. verdade.
Bom, vamos para a 8ª classe. Pseudo-sábios. Pseudo-sábios. Seus conhecimentos são... Lembra a nossa conversa? Seus conhecimentos são bastante amplos, mas julgam saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado alguns progressos em diversos sentidos, sua linguagem tem um caráter sério, que pode iludir quanto à sua capacidade e às suas luzes. Mas isso, frequentemente, não é mais do que um reflexo dos preconceitos e das ideias sistemáticas que tiveram na vida terrena. Sua linguagem é uma mistura de algumas verdades com os erros mais absurdos, entre os que repontam a presunção, o orgulho, a inveja e a teimosia que ainda carregam. Então tem muita gente... Quantos defeitos, né? Tem o crítico, os críticos literários, os críticos musicais, os críticos... Você está criticando? Faz a sinfonia você. Está criticando a peça? Escreve uma peça. Está criticando... Entendeu? Então tem gente que fala sobre um monte de coisa, faz um ar de seriedade, se apresenta, sabe dizer bom dia, boa tarde, tem todo um verniz social. Mas como que ficam as pessoas que realmente são criteriosas e são sérias? No meio disso tudo. Como é que ela fica? Ela fica calada. Mas aí você ela fica calada. Mas aí você não está contribuindo para ajudar na mudança das pessoas. Veja bem, você só pode interferir quando a pessoa está disposta a escutar. Eu trabalhei no Ministério do Exército. Não vou poder falar sobre isso agora. Porque o pessoal está aqui, a gente precisa levar adiante. Você descobre, depois você me conta esse caso. O que eu quero dizer para você é o seguinte, é importante trazer a verdade. Mas, inclusive o Evangelho, no outro dia nós estudamos o seguinte, terá sentido você expor a falha, a deficiência, a deformidade de alguém? Ele diz assim, se essa falha, essa deficiência só diz respeito à própria pessoa e só afeta ela, não tem sentido. Entretanto, respondendo a sua pergunta, se aquilo que ela está fazendo ou propondo pode prejudicar diversas pessoas, às vezes uma comunidade enorme, às vezes uma população inteira, então, muito mais do que o direito, quase é um dever você trazer a verdade para... Por quê? O que diz o Evangelho? Que o coletivo suplanta o interesse particular. Se aquela pessoa está levando um coletivo para um equívoco, é razoável que aquilo seja exposto para a proteção do grupo. Tá? Então o Evangelho ele é muito claro, mas o fato é o seguinte, é que a maioria das pessoas não dá voz ou não está interessada. O meu comentário diz que ele fica calado, porque muitas vezes você tem que esperar a pessoa quebrar a cara para depois dizer, bom, agora você quer ouvir. Mas tem pessoas que não querem ajudar porque não querem se comprometer. Tudo bem. Não querem comprar. Então, pseudo-sábios. Ou seja, é aquele cara que já é o espírito, encarnado ou desencarnado, que já tem uma certa cultura, conhecimento, mas que ainda é cheio de vaidade, prepotência, arrogância, ou seja, isso aqui é muito mais uma aparência do que uma ver, por isso que ele fala pseudo. Não é uma sabedoria real, é uma mais aparente do que... Muito bem. 7ª classe. Espíritos neutros. Neutros. Nem são bastante bons para fazer o bem, nem bastante maus para fazerem o mal. Tendem tanto para um como para o outro. Ou seja, depende da situação aqui, né? Se todo mundo vai para lá, todo mundo foi, eu fiz. Já você fez errado, foi ruim. Né? Uma vez eu me lembro, uma vez eu estava na minha casa e uma senhora bateu lá na porta, lá muitos anos atrás. Posso falar com o senhor? Eu falei, pode, sim, é isso aí. Olha, estou fazendo uma obra ali em cima e
tinha uma pilha de pedra e um monte de tijolos, não sei o quê, e o seu filho, junto com outros 6 ou 7 garotos, quebraram 300 tijolos. Eles pegavam as pedrinhas e jogavam no tijolo, quebraram os tijolos todos. Aí eu chamei meu filho, falei, minha senhora, não se preocupe, a senhora viu lá o seu prejuízo que a gente vai resolver. Chamei meu filho e ele falou, realmente, nós estávamos lá, alguém sugeriu e eu joguei. Todo mundo não. Todo mundo jogou e eu joguei também. Ele foi perfeito, pelo menos você foi honesto. Sua, eu vou ter que pagar a ela, sua mesada está suspensa até eu pagar a ela. Entendeu? Ele foi neutro, né? Até eu pagar ela. Mas, qual foi o argumento dele? Como os outros fizeram, ele fez também. Então, o neutro não é bom o suficiente para fazer o bem, nem bastante mal para fazer o mal. Mas, quando toma um empurrãozinho para um lado ou para o outro, né? E geralmente o empurrão sempre vai para o lado errado. E aí o cara embarca. Tem outra coisa que eu posso dizer para vocês, que não está escrito aqui, mas que está escrito em outra obra de Kardec, O Céu e o Inferno. Ele fala sobre o apático. A pessoa que não se incomoda com nada, que é apática, tanto faz. Às vezes, uma pessoa ruim é melhor do que um apático. Porque o ruim, pelo menos, ele manifesta alguma coisa. E o apático não liga para nada. Ele não se incomoda com nada. É mais fácil você, às vezes, mostrar para aquele que está errando que aquilo é errado e ele vai fazer certo, do que você tirar o apático da indiferença com que ele vive. Então, a apatia é um negócio muito complicado. Não é tanto faz, não. É certo ou errado? Faça o que é certo. A pessoa não entende. Muito bem. E depois, na 6ª classe, ele fala de espíritos perturbadores. Ih, vocês não conhecem ninguém. Perturbadores. Conhece alguém? Tá tudo calmo, o cara chegou, pronto. Acabou. Tava tudo bem, foi só falar uma coisinha. Né? Eles não formam propriamente uma classe, tá? Mas frequentemente sua presença, por efeito sensível, bom, tá? Então, essa aqui, ó, se eu perguntasse para vocês assim, se a gente hoje fosse falar da população do planeta Terra, tá cheio disso. Só que não cobre a maioria? Tem uns até que tem todos, né? Exatamente. Exatamente. Esses espíritos perturbadores provavelmente é o que chamam de energia ruim. Né? Fulano tem uma energia Eu sempre ruim. penso na oração de São Francisco que a gente cantou, que é, Pai, fazei de mim instrumento de vossa paz. Quer dizer, aí todas aquelas frases, onde houver ódio, que eu levo o amor. O perturbador faz exatamente o inverso, entendeu? Está tudo tranquilo, ele chega, cria um problema. Está tudo calmo, ele chega, cria confusão. Então, discórdia. Ele vai... todas aquelas frases ao contrário. Tem gente que é assim. Às vezes você conhece aquela pessoa, se você fizer 10 festas de família, na hora que aquele cara chegar, daqui a pouco o problema aconteceu. Tá certo? A gente já sabe quem são os caras. Ele chegou, estava tudo bem, o cara chegou daqui a pouco, pronto, começou o problema. É frio. Energia. Bom, veja bem. Nos mundos felizes, aqui, nós estamos aqui, tentando chegar aqui. Se a gente fosse olhar para os mundos felizes, que são mundos onde os espíritos são todos bons, aqui são imperfeitos, aqui são bons. Tá? Isso é uma outra situação. É óbvio que aqui, neste mundo aqui, que se aproxima, que estamos nessa fase, né, nesse momento de separação do joio do trigo, dos bons, dos maus, etc. Tal, isso vai acontecendo cada vez que alguém vai lá para o cemitério.
Cada vez que alguém vai, já está sendo separado. Ou você vai, ou você fica, ou você sai. Fica ou sai, não tem jeito. Tá? Então, aqui, não dá. Se só tivesse espírito imperfeito, esse mundo não ia ter condição de melhorar. Então, estão encarnando de outros planetas um monte de espíritos bons, já agora em crianças. Já estão encarnando crianças com essas características aqui, para fazer uma mescla aqui, para ajudar a melhorar o nosso ambiente. Então, a maior parte das crianças, ou boa, uma grande quantidade de crianças que estão encarnando aqui, estão vindo de outros planetas mais evoluídos, que eles já têm essa característica para dar um empurrão aqui na gente. Mas a gente também pode passar para lá, né? Quando a gente se tornar bom. Se não, se continuar com isso aqui, não chega lá. Não chega. Então tá difícil para a gente sair desse círculo aí. Não, é uma questão individual. É uma questão de esforço individual de se livrar dessas coisas. Então vamos ver o que a espiritualidade ensinou para Kardec. Ele disse assim, ó, que os espíritos bons poderiam ser classificados em benévolos, sábios, prudentes e superiores. Então ele diz assim, primeiramente, quais são as características gerais dos espíritos bons? Predomínio do espírito sobre a matéria. É o contrário do outro. Aqui a matéria predomina, é o contrário. Desejo do bem. Suas qualidades e seu poder de fazer o bem estão na razão do grau que atingiram. É aquele cara que aonde ele chega, ele colabora. Ele é útil. Ele agrega. É da natureza dele, é espontâneo. Aonde ele chega, ele está ali colaborando. De uma forma ou de outra, o que eu posso fazer para ajudar? Suas qualidades e seu poder de fazer o bem estão na razão do grau que atingiram. Uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados juntam ao seu saber as qualidades morais. Muito bem. Aí ele diz assim, como quando eles estão desencarnados, eles suscitam em nós, eles são muitas vezes os nossos anjos da guarda, nosso espírito protetor. Como eles são mais evoluídos, eles podem nos aconselhar. Então, como espíritos, suscitam bons pensamentos, desviam os homens do caminho do mal, protegem durante a vida aqueles que se tornam dignos, neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos. Quando eles podem, eles nos ajudam. Quando encarnados, são bons e benevolentes para com os seus semelhantes. Não se deixam levar pelo orgulho, nem pelo egoísmo, nem pela ambição. Não tem ódio, rancor, inveja ou ciúme. Fazem o bem pelo bem. Tem o prazer de fazer o bem. Tá? Aí eles vêm. Quinta ordem. Espíritos benévolos. Aqui, ó. Benévolos. Se a gente quer se tornar bom, é bom a gente saber o que um espírito bom faz. Sua qualidade dominante é a bondade. Gostam de prestar serviço aos homens e de os proteger. Mas o seu saber é limitado. Seu progresso realizou-se mais no sentido moral que no intelectual. Viu aí? A história do... Viu aí a sua resposta? Já estão aqui, ó, já podem habitar. Espíritos sábios. Aqui tinha pseudo-sábios. Agora tem espíritos sábios. Ok? O que especialmente os distingue é a amplitude dos conhecimentos. Quer dizer, eles têm tudo isso que tem aqui e tem mais conhecimento.
conhecimentos. Preocupam-se, eles focam nas questões científicas para as quais têm mais aptidão. Mas só encaram a ciência pela utilidade livre das paixões que são próprias dos espíritos imperfeitos. O que significa isso? Vocês acham que não tem a cura do câncer? Tem cura para tudo. Você acha que não tem um combustível menos agressivo do que os que a gente usa? Por que não? Porque a ciência humana é egoísta. E ela trabalha para alguns ganharem dinheiro, independente de fazer o mal à maioria. Já esses aqui, eles vão usar da ciência para promover o bem. Olha, nós temos um exemplo extraordinário, o Sabin. O que ele fez quando ele desenvolveu a vacina? Para que ninguém tirasse proveito. Ele quebrou a patente e deixou pública. Qualquer um pode produzir, ninguém vai ganhar dinheiro com isso. Ele quebrou a patente. Ele podia dizer, não, eu vou ganhar dinheiro a vida toda. Olha só, todo mundo toma essa vacina. Ele quebrou a patente e deixou aberto para qualquer um produzir. Por quê? Porque o objetivo dele era que as crianças não tivessem paralisia infantil. Então eu não vou ficar ganhando dinheiro com a doença dos outros. Esse é um exemplo muito claro. Terceira classe, espíritos prudentes. Lembra que o Pastorino traduziu o prudente por sábios, né? Mas aqui a gente já teve o sábio. Vamos lá. Caracterizam-se pelas qualidades morais de ordem mais elevada. Sem possuir conhecimentos ilimitados, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes permite julgar com precisão os homens e as coisas. Eu diria o seguinte, é aquele indivíduo maduro, ponderado, justo, que age com parcimônia, com equilíbrio, com respeito a tudo e a todos. Gostaríamos de ter os nossos homens públicos assim, né? Né? Era a cura. Pois é. Caracterizam-se pelas qualidades morais de ordem mais elevada. Tá? Aí, segunda classe. Olha, está chegando lá em cima. Espíritos superiores. Esses aqui, ó, são os imperfeitos, lembra? Imperfeitos. Esses aqui são os bons, né? Aqui, superiores. O que caracteriza um espírito superior? Reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Sua linguagem só transpira benevolência, é sempre digna, elevada e frequentemente sublime. Sua superioridade os torna mais que os outros aptos a nos proporcionar as mais justas noções sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que nos é dado conhecer. Comunicam-se voluntariamente com os que procuram de boa fé a verdade e cujas almas estejam bastante libertas dos liames terrenos para a compreender. Mas afastam-se dos que são movidos apenas pela curiosidade ou que, pela influência da matéria, desviam-se da prática do bem. Quando, por exceção, se encarnam na Terra, é para cumprir uma missão de progresso. Então nos oferecem um tipo de perfeição que a humanidade pode aspirar neste mundo. Aqui a gente tem a nossa benfeitora, Clara de Assis, temos o Francisco de Assis, e muitos outros espíritos que estão chegando quase no estágio de perfeição relativa, perfeição absoluta dele.
E aí tem mais uma classezinha aqui, ó. São os espíritos puros. Aí não tem graduação. Tá? Aqui, tá. Espíritos puros. Não tem. Quando você chega no estado de pureza, é pura. Não está mais misturado. que apurar nada. Seria os celestes, poderiam ser celestes, né? Celestes são os mundos. Eles vão habitar mundos celestes, mundos celestiais. Apenas espíritos puros habitam os mundos celestiais. Tá? Os mundos felizes são habitados por espíritos bons. Os mundos de regeneração, você tem espíritos imperfeitos, porque nós, aqueles que dentre nós forem os melhorzinhos, que já tiverem se livrado da maior parte dessa situação que tem aqui, ó, nós não somos ainda isso aqui, ó, mas de repente já estamos a caminho. Lembra aquela folha que eu dei semana passada? Aqui, ó, quem está lá entre o 4 e o 6, ali, naquele negócio por aqui, nessa caminhada. A gente está por aí. Entendeu? Então, obviamente. Agora, quem se caracteriza perfeitamente por essas situações aqui, não tem condição de adentrar aqui. Não pegou o diploma. Não pegou o diploma do ensino fundamental. Então a gente não tem chance de... Não, claro que tem. Você não está passando ninguém para trás. Porque só o pessoal... Não, mas olha só. Pelo que ele está dizendo, a gente está na categoria vermelha ali, né? Sim, os perturbadores, então, mas os neutros. só quem está nascendo agora é que vai ajudar para cá. E os que estão aqui não podem... Muitos vão reencarnar aqui. Bom, o que diz o Apocalipse? O Apocalipse diz, né? Abriu-se o livro da vida e todos foram julgados pelos seus atos. Abriu-se o livro dos mortos e todos foram julgados pelos seus atos. Se os nossos atos são predominantemente justos, honestos, bons, de boa intenção, verdadeiros, a gente está, apesar de ainda trazermos certas características que estão aqui relacionadas, mas elas já não são tão fortes a ponto de a gente passar uma outra pessoa para trás, de fazer uma traição, de cometer um crime, etc. e tal, porque tem espírito aqui que não tem problema nenhum com isso. Então, eu acho que os melhores, o Apocalipse diz, teoricamente, que da população do planeta, restaria 1/3, 1/4. É bom lembrar que a população do planeta não se limita aos 8 bilhões que estão aqui caminhando sobre a Terra. A população do planeta soma-se encarnado e desencarnado. E aí nós estamos falando de um número perto de 30 bilhões de espíritos, entre encarnados e desencarnados. 1/3 disso são 10 bilhões aproximadamente. Então, significa que 20 bilhões vão vazar, vão ser retirados. Na casa do meu pai há muitas moradas. Separação do joio do trigo é pegar desses que estão aqui, os piores, que estão em piores condições morais, e retirar daqui. Então nós somos uma geração que nós estamos na fogueira. Claro. Porque se você realmente não participar de nada disso, né, o mínimo possível que seja, você não vai usufruir daquela parte agora. Você vai morrer. Ninguém vai. E quando você voltar na outra vida... Para chegar aqui, você vai ter várias encarnações aqui. Aí, pois é, vai ter que voltar para pegar o seu olha só, pedacinho. Nós vamos ter que nos desprover de todo e qualquer... Por isso que eu botei em vermelho. Caramba, nós estamos numa fase... Olha só, vamos ler o Evangelho? Daí não sairei até houverdes pago o último centil. Enquanto você tiver traços disso, você está preso no local. Daí não sairei. É como se você estivesse ali algemado. Você só sai quando você se livrar daquilo. Então, nós temos que melhorar moralmente. Muito. Quando nós melhorarmos... Agora, os melhores dentre nós
poderão reencarnar aqui no planeta Terra. A maioria, infelizmente, pelo tudo que a gente viu aqui, não pode permanecer. Porque esse mundo não tem como melhorar. É aquela história. Você tem uma sala de aula, tem 30 alunos. Tem 25 tocando terror dentro da sala. Só 5 que estão... Só 5 ou 6 ou 7 prestando atenção, o resto da maioria tocando terror. Qual o aprendizado que vai ter ali dentro? Quais condições que a professora tem de dar aula? Se está todo mundo o tempo todo gritando, falando no telefone, arranjando confusão, discutindo, chega atrasado, entra na sala, sai toda hora. Não tem como dar aula nessas condições. Aí você pega 25, tira dali, bota 5 que estão interessados. O desenvolvimento dos 5 vai lá para cima. Na mesma hora o aprendizado dá um salto. É isso que vai acontecer aqui. Na hora que tirar quem está arranjando problema, esses aqui, neutralizados pela presença de espíritos bons que vêm já trazer seu bom exemplo, esses aqui melhoram. Mas Agora, isso aqui não vai se resolver numa encarnação. Até chegar aqui, a pessoa vai ter que se nós pegamos um pedaço bem ruim da história. Os justos pagando pelos pecadores. Não, senhor. Não, de forma nenhuma. A gente meio que é obrigado a assistir todo o curso de novo para pegar o diploma por conta dos outros que fizeram as besteiras. Não, onde você chegou a essa conclusão? Isso porque aí. Tá difícil. Porque a gente vai ficar nos vermelhos ali. Até a gente sair dos vermelhos. Não, a gente fica no vermelho até a hora que a gente decide mudar de cor. Mas então, ou seja, você tem, outros. Olha só, se você acordar amanhã, e controlar todos os seus aspectos negativos, você já mudou para lá. Já fica melhor. Você já mudou para lá. Agora, nós se eu estou no meio da loucura, todo mundo está louco, a gente vai ver o seguinte. Eu não vou conseguir sair. Eu vou estar domingo junto com todo mundo. Eu não quero julgar nada nem ninguém. Mas eu acho que nós estamos no meio da loucura que nós causamos e criamos. Nós colaboramos para que estivesse assim. Parece que nós somos anjos com auréola e estamos apontando o dedo em cima dos outros. Isso não é verdade. As consequências... Olha só, se a gente fosse aceitar isso que você está dizendo, nós estamos dizendo que Deus é injusto. De dar para nós uma condição que você não merece. Você está na condição que você merece. Eu também, cada um aqui. Deus é infinitamente bom e justo. Ele não faz você passar por uma situação que você não tire proveito ou mereça. Seria injusto botar alguém, expor alguém a uma situação que ele não vai ter ali uma oportunidade de se melhorar, de aprender, de progredir. No mínimo, se você estiver no meio da confusão, vamos dizer que você já seja melhorzinho. Não é o meu caso, mas eu digamos que seja o teu. Tá? No mínimo você está aprendendo tolerância, paciência e uma série de outras virtudes que você não tem e precisa desenvolver. E só o comportamento deles vai te ensinar. Que você vai ter um referencial entre o certo e o errado. Eu não quero ser assim. Isso é certo, isso é errado. Eu não vou fazer isso, ou eu vou fazer aquilo. A gente então vendo os outros errando. Esse mundo de dualidade traz a nós a oportunidade de aprender. Às vezes com o certo, às vezes observando o errado e dizendo, esse não é para mim. Não é isso que eu quero. Então, nós estamos todos, porque Deus é infinitamente bom e justo, exatamente no local que deveríamos estar para aprender, evoluir, progredir. E o que torna difícil essa melhora na gente é que está predominando a maioria de coisa ruim. Né? Então, a nossa sobrevivência de querer se salvar é como se você estivesse em alto mar, nadando para não morrer. Então, vou lhe dar eu que fui criado na beira da praia, para de nadar e bora. Para de nadar e bora. Está viajando, né? Para você recuperar o fôlego. Para de gastar energia. Porque a gente está nessa fogueira. Acalma, senão você vai Titanic afundou. Senão você vai engolir água. Fica calma, que daqui a pouco eu vou tirar você daí. Tá? Para de boiar.
para de nadar e bora, entendeu? Mínimo de movimento possível até você se acalmar. Entendeu? Olha, isso aqui ó, é uma escala longa. Olha só. Jesus, as bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos. Somos nós. Estamos vivenciando as aflições. As aflições nos ensinam, pelo certo e pelo errado, a nos tornarmos pessoas melhores. A vivenciar as dores que nós causamos a nós e aos outros, nesta encarnação e em outras, que agora voltam para nós sob a forma de aflição, para a gente fazer diferente, fazer melhor, fazer da maneira certa. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Terra, mundo de regeneração. Bem-aventurados os humildes e puros de coração, porque virão a Deus. As bem-aventuranças falam dessa jornada evolutiva. Então, um dia, quando nós formos nos depurando e caminhando, chegaremos a um estágio de perfeição relativa, um estado de pureza. Quando chegarmos ali, a gente vai dizer igual a Jesus, eu e o Pai somos um. Agora, eu posso, eu cheguei lá. As bem-aventuranças, elas mostram as várias fases da evolução humana. E essas fases, elas podem ser lentas, lentíssimas, mas podem ser rápidas. Depende do esforço que cada um está disposto a fazer. E ter resiliência, né? Exatamente. Como nós somos desleixados, como nós não nos preocupamos com as coisas do espírito, a gente só se preocupa com as coisas da matéria. Então a gente não trabalha o nosso próprio, aquilo que eu falei semana passada, o autoconhecimento. A gente precisa se conhecer. Isso aqui em mim é bonito, isso aqui é feio. O que é feio eu tenho que mudar. Eu tenho que olhar no espelho e falar, essa imagem não está boa, não é essa que eu quero ver. A gente tem que olhar para o espelho com integridade, com honestidade. Esse sou eu. Isso aqui é bonito, mas isso aqui em mim é horrível, é horroroso, é deformado. E eu tenho que mudar. Só na hora que a gente tiver coragem, verdade, honestidade de fazer isso, é que nós vamos começar efetivamente a evoluir. Agora, você quer ficar enganando a si mesmo, enganando os outros? O tempo é teu. Deus não tem pressa, Ele é eterno. Por isso que a nossa evolução tem sido tão lenta. E na medida que ela é lenta, a gente vai, pasta tudo outra vez. Para de nadar e morre, né? Aquela história. Quando a gente entender que a gente precisa fazer esforço concreto, consciente, real. Eu vou fazer um esforço real para melhorar. Isso aqui é feio em mim. Amanhã eu não quero repetir isso, nunca mais, mas amanhã eu vou me esforçar para não repetir isso. Aí você começa a dar um salto. Essa jornada pode ser de milhões de anos, mas pode ser de alguns milhares de anos. Vai depender do esforço, da vontade de cada um. Esse boiar já é lucro, né? Não deixa afundar para ele. Exatamente. Nem morrer afogado. Olha, eu posso dizer para vocês o seguinte. Vai tomar iceberg, não sei não. Eu posso dizer para vocês o seguinte, ó, se alguém não souber nadar, se você não se debater, você não afunda. Você não afunda. Se você ficar parado na água, ela vai te afundando. Você fica parado assim. A água vai chegar aqui, ó. Você fica parado, você não afunda. Se você se debater, você afunda. Não se debate. Fica parado. Estou falando para você, às vezes eu ficava 4, 5 horas dentro d'água. Eu parava, às vezes eu parava e descansava. Quando eu tomava, bom, agora vamos retomar. É só relaxar, né? Então,
É assim mesmo. Toma fôlego. Não, você para, você está cansado. Então, agora, voltando ao nosso processo. Quando a gente fala de escala de mundos e de espíritos, vocês estão vendo, né? Isso aqui é só para ter uma ideia. Isso aqui é uma classificação imperfeita, superficial. É para dar uma ideia do tipo de espíritos que nós somos. Agora, se a gente traz na nossa característica, o que eu estava falando sobre a avaliação do desempenho? É o seguinte, como que você é ao longo do meu caso, 71 anos, como eu sou? Se eu sou predominantemente assim, não tem mágica, eu não vou ficar aqui. Não tem nenhuma mágica que eu vou fazer agora que vai impedir que eu seja degradado para um outro planeta. Porque, no fundo, a nossa frequência vibratória, ela se forma pelo nosso conjunto de ações e hábitos. É um padrão. Como que você é todo dia? Qual é aquele teu padrão médio? É aquele? Então, se numa escala, né? Você tem uma escala. Se o teu padrão, normalmente aqui, e para entrar, o padrão é esse, você está fora. Só tem uma maneira de você resolver. Você tem que elevar o seu padrão para ultrapassar isso aqui, ou pelo menos chegar aqui. O que eu tenho que fazer aqui? Eu sou leviano, eu sou perturbador, eu tenho que trabalhar isso. Para eu mudar o meu padrão. Agora, se amanhã acordar e fizer a mesma coisa aqui, eu vou continuar nesse mesmo nível. Eu só mudo de nível quando eu resolver trabalhar os aspectos deficientes da minha personalidade. Você é vaidoso? Pode piorar também ou não? Ele só fica naquele nível dali para cima? Pode piorar também. Pode piorar também? Pode regredir mais ainda? Eu não acho que é piorar. Se você cai é porque você ainda não tem aquela história. Quem tem paciência nunca perde. Se você perdeu é porque você ainda não tem desenvolvida essa característica. Porque no dia que tiver, pode acontecer... Jesus não saía do ponto do equilíbrio. Ele, vão te crucificar. Tá bom. Tá bom. Tá bom. O cara não sai do ponto de equilíbrio. Quando você consignar uma virtude, ela é tua. Por exemplo, o cara é honesto. Pode botar ouro em pó ali, pode jogar com ele, não pega, não é dele, ele não pega. Está na raiz, né, da pessoa. Não, ele desenvolveu aquela virtude dele. Ele sabe que aquilo ele tem que entregar para alguém, devolver, achar o dono. Ele nunca vai pegar aquilo, ele é honesto. O cara é meio honesto. Como é que o cara pode ser meio honesto? Muito honesto. Não, ou é honesto ou desonesto. Não tem muito ou pouco honesto. Não tem graduação. Não tem graduação. O cara é honesto ou desonesto. Entendeu? Então, ou você tem paciência ou você não tem. Se você tem, você não perde nunca. Se você perdeu, é porque você não tem. Você está tentando ter. Mas existem pessoas meio honestas. Meio. Eu soube de um caso que o cara tinha R$1.000 guardado, aí a pessoa foi e afanou 200. Deixou os 800. Afanou um pouquinho. Não é. Meio. Ele deixou. É desonesto. Mas pegou que Ele não só era tem, seu. é o seguinte, nessa classificação ele é desonesto. Agora, no sentido, mas ele deve ter uma virtude que fez com que ele não levasse Teve remorso. É outra virtude. Agora, honestidade ele não tem. Honestidade ele não tem. Não existe. Entendeu? Não tem. Ele deve... Tem grau, né? Honestidade não tem grau. Ou é, entendeu? ou não é. Agora, a gente precisa olhar a coisa do jeito que é. A gente não pode nem chamar de virtude. Não. Essa atitude. Não, de forma nenhuma. Tá? Então, é só para a gente... A gente tem alguns casos, né? Assim, mas são casos extraordinários. O caso de Paulo de Tarso, o apóstolo. Olha, o Paulo estava aqui, ó. Ele era um perturbador, em algum momento ele foi leviano, ele acusou, apedrejou Estevão lá, foi o primeiro mártir depois de Jesus, foi apedrejado por Paulo. Ele era orgulhoso, arrogante, ele fez uma armação
montou um cenário lá falso para acusar o Estevão, foi o primeiro mártir, depois de Jesus, o mártir cristão, apedrejado por Saulo, Paulo de Tarso. Paulo fez todas as bobagens. Depois, quando ele entendeu o Evangelho, Jesus vem, aborda ele na entrada de Damasco, ele se livra de tudo isso que está aqui. Ele chega aqui, ó. Ele muda na mesma encarnação, é como se fosse outra personalidade. Ele se livra disso tudo, de uma vez. Ele compreendeu. E ele vai adquirindo todas as virtudes possíveis. O mesmo caso de Maria de Magdala, a Madalena. Ela era uma pessoa também sem virtudes, e junto com Jesus, eu não acho que ela chegou aqui, mas ela se livra disso e chega num estágio bem por aqui, assim, etc. Quer dizer, são casos raros de alguém que numa única encarnação faz uma transformação radical. A maioria de nós, em geral, não é capaz de fazer uma coisa dessa. A gente faz pequenos progressos. Principalmente porque nós não trabalhamos o autoconhecimento. Só trabalhando o autoconhecimento a gente vai saber exatamente cada um quem é. E se eu sei que isso em mim é bonito, eu conservo. Se eu sei que isso aqui em mim é feio, eu acabei de descobrir qual é o meu objetivo de vida. Por que eu encarnei? Eu encarnei não para ser prefeito, ministro, músico, engenheiro, advogado, juiz. Não, eu encarnei para melhorar esta coisa que é ainda, digamos, pouco desenvolvida em termos de qualidade na minha personalidade. Esse é o objetivo da encarnação. E a gente não percebe isso. Então, a pessoa se torna um grande profissional numa coisa e continua sendo o cara mais egoísta do mundo. O cara se torna um grande cientista, não sei o quê, mas é mal toda a vida. Não adiantou. O que adianta tanto conhecimento e tanta maldade? O que a gente tem? Uma pessoa boa, simplória, geralmente ela é enganada. Ela acaba sendo feita de bobo pelos espertos. Então, a pessoa tem bondade, mas não tem sabedoria, conhecimento. Aí o outro não, o outro tem uma sabedoria enorme, mas não tem nenhuma moralidade. Faz um desastre, passa os outros para trás, engana todo mundo, subjuga, controla. É assim. Por isso que é importante olhar para dentro e dizer assim, olha, para que eu nasci? Eu nasci para corrigir exatamente esses aspectos da minha personalidade que ainda deixam a desejar ou que criam para mim os mais variados problemas e embaraços, quer seja na minha relação, eu comigo mesmo, eu com a minha família, eu com a minha vizinhança, com os meus amigos, eu no ambiente de trabalho. Às vezes cada um fizesse isso, né? Exatamente. Não estava do jeito que estava. Não, e aceleraria esse processo. Sim. Entendeu? Se vai demorar uma encarnação, 10 encarnações, 100 encarnações, 1000 encarnações, vai depender de cada um. E isso é uma coisa individual, né? Claro. E por isso que na casa do meu pai me tem morado. Amanhã a terra mudou, o cara não vai, vaza de novo. É assim que funciona. Alguém quer falar alguma coisa? Cátia? Muito bem, pessoal. E vocês aí, querem comentar alguma coisa? Bom, então, mais uma vez, o processo evolutivo é esse. Isso é simplesmente uma referência, né, de mundos e de espíritos. E eu acho que a nossa meta hoje é neutralizar esses aspectos que caracterizam os espíritos imperfeitos, onde nós estamos inseridos majoritariamente, e começar a neutralizar essas coisas, essas características, orgulho, vaidade, certas paixões grosseiras, maus hábitos, mentira, a gente precisa neutralizar isso aqui, para que a gente vá ascendendo. E aí depois a gente vai escalando isso aqui, porque
Deus não tem pressa. Todos os recursos estão aí para nós, mas vai depender do esforço de cada um. Então é isso. Pessoal do YouTube aí, muita paz, aquele abraço.